Oi, meus amores, com vocês novamente, Andreia, do site exteriorparabrasileiros.com e aqui do canal do YouTube com o mesmo nome. Hoje eu vou deixar vocês com a nossa convidada Candice, que vai falar pra gente sobre morar no México. Se você gostar, dê o seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, ok? Beijo! Meu nome é Candice, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de vivência no exterior. Eu vivi na cidade do México aproximadamente 1 ano e meio. Há 20 anos atrás, eu sempre tive vontade de morar no exterior e eu sempre gostei muito de idiomas. Então, eu estudei primeiro inglês, depois eu comecei a estudar espanhol e me identifiquei muito com o idioma e eu decidi morar no México. Eu tive no início, óbvio, algumas dificuldades que todo brasileiro tem quando vai morar no exterior, né? Que é adaptação, saudade da família, até vontade, assim, a saudade de praticar o idioma, né? Conversar com alguém, assim, que fale a nossa língua, assim. É engraçado que às vezes a gente sente essa necessidade. Mas, no geral, eu fui super bem recebida lá. Os mexicanos são pessoas super acolhedoras, super amorosas. Eles amam brasileiro. Então, a minha experiência foi muito boa. Eu morei na cidade do México e é uma cidade muito grande, maior até do que São Paulo. E como uma cidade grande, assim, eu ia falar que era uma cidade violenta, mas nesse tempo que eu morei lá, eu não presenciei nenhuma cena de violência. Para mim, eu achei, assim, uma cidade bem tranquila. Eu caminhava tranquila pelas ruas, usava ônibus ou táxi, normal. Mas a gente via muito, assim, nos noticiários, notícias sobre, principalmente questões na época, eu lembro de sequestro que apareciam, né? Alguns sequestros, assim, de familiares de pessoas famosas e ricas. No meu ponto de vista, pareciam coisas, assim, muito pontuais. Óbvio, né? Eu acho que a violência a gente tem que cuidar em qualquer lugar que a gente vai. E tá sujeito, né? Principalmente quando a gente sai um pouco daquele centro, assim, e vai mais para as periferias, né? A cidade do México, ela tem lugares, assim, muito bonitos. Em geral, é uma cidade bem organizada e limpa e segura, inclusive. Mas nas periferias, ela é como qualquer cidade grande, né? A cidade do México, né? O México, como país mesmo, ele tem uma cultura riquíssima, assim. Uma cultura indígena, principalmente, né? Dos astecas e dos maias. Mas o México teve, além dos maias e dos astecas que a gente conhece melhor, tiveram muitas outras culturas lá, tiveram muitos outros povos indígenas vivendo no mesmo período dos maias e dos astecas. Então, a cultura, assim, arqueológica é muito vasta. Então, vale a pena conhecer os museus lá. Uma peculiaridade da Cidade do México é que ela tá num vale e muito próximo tem um vulcão, que é o vulcão Popocatépetl. E é um vulcão que ele ainda está ativo, então de vez em quando ele entra em erupção. E é interessante, né, porque começa a sair a fumaça lá do vulcão, a gente consegue ver, mas, por outro lado, a cidade fica cheia de fuligem, cheia de cinza. E
com esse problema, assim, da fuligem do vulcão, acaba que as ruas ficam muito sujas, os carros, às vezes as roupas, né, que as pessoas lavam e estendem na rua. Por conta desse vulcão e também da zona onde o México está localizado, tem terremotos, né? O México já teve terremotos assim muito fortes, então as pessoas elas estão muito preparadas, né? Isso até é um assunto bem corriqueiro lá. Sei, quando eu estava lá, não chegou a ser um terremoto, mas um tremor de terra, que é uma sensação assim bastante esquisita também, porque tu vê tudo assim balançando, né? E tu não sabe até onde aquilo vai chegar, né? Mas existe um lugar que quem vai para lá não pode deixar de ir, que são as pirâmides de Teotihuacan. Teotihuacan era uma cidade e que eles contam que foi dizimada pelos espanhóis, né? Esse lugar está a aproximadamente 40 quilômetros da cidade do México. Eu recomendo quem quiser ir conhecer como turista, né? Para morar já é um pouco mais difícil. Eu recomendo que quem quiser morar aqui veja já todos os papéis de vistos de emprego antes de ir, ou de estudo, porque essa parte é muito rígida, muito burocrática. Lá é difícil tu conseguir algum emprego como no México, além da cidade do México, que eu posso também comentar de um lugar que eu conheci, Acapulco. As pessoas, eu acho que se decepcionam um pouco, né? Na época eu fui com a minha mãe estava acostumada a ver aqueles filmes de Elvis Presley que eram filmados lá. Então, eu acho que mudou um pouquinho daquele tempo já, né? E já não é a melhor praia do México. Existem outras que as pessoas de lá comentavam, né? Que existem muito melhores. Acapulco é uma das mais próximas, assim, do México. Então, se tiver a possibilidade de conhecer outras, como Cancún mesmo, ou aquelas outras mais ao sul, ou praias ali que são da região do Caribe, né? Então eu acho que são mais recomendáveis. Mas mesmo assim, quem quiser ir para Acapulco é um lugar bacana, né? Tem um pouco de pobreza, então também tem que tomar um pouco de cuidado. Mas no geral também é uma praia bonita. O atrativo lá de Acapulco são aqueles saltadores, né? Que saltam das pedras lá quando tá vindo a onda. Então isso, se for para Acapulco, não pode perder, né? Que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida sobre a cidade do México ou o México em geral que eu possa ajudar, eu tô à disposição, tá bom? Beijo!